Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O título dessa mensagem é: que tipo de vaso que você é? Nessa palavra é citado 4 tipos de vaso que Deus escolhe. Somos comparados na Bíblia a um vaso. Existem vários tipos de vasos: vasos de ouro, prata, pau e barro. Talvez, se nós fôssemos escolher alguns deles, certamente escolheria o vaso de ouro. Porém, Deus escolheu colocar o seu tesouro nos vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas do Senhor. Veremos então que tipo de vaso somos nós e qual a nossa utilidade. Primeiro, vaso escolhido. Citado em Atos 9:15. Essa primeira revelação está no episódio da conversão de Saulo, após ele ter um encontro com o Senhor e ficar cego. Ananias responde ao Senhor que muitas das coisas ruins haviam sido ditas acerca de Saulo, mas o Senhor o diz: Ananias, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e aos reis de Israel. Somos vasos escolhidos dentre milhares de pessoas. Deus escolheu a nós. O presente versículo ensina o propósito e desígnio de Deus na vida dos homens, em termos gerais. Porquanto Deus conhecia Saulo e Ananias, e ambos tinham lugar nesse plano, como também dele participam todos os homens. Isso é teísmo, ao invés de deísmo. O teísmo ensina que Deus não apenas criou todas as coisas, mas também que conserva o interesse pela sua criação, dirigindo e exercendo a influência de sua vontade sobre as vidas. E exercendo a influência de sua vontade sobre a vida humana, para cumprimento dos seus propósitos, determinando os seus desígnios, também galardoa e pune aos homens e, de modo geral, intervém sobre a vida humana, sendo ele o alvo apropriado de todos os homens. Já o deísmo aceita a existência de um Deus, de deuses ou de forças cósmicas que teria criado o universo. No entanto, não se interessam pelo mesmo, tendo se afastado do mesmo, sendo que também nem pune, nem galardoa aos homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Citados em Romanos capítulo 1, versículo 20. Além disso, esse versículo nos ensina que o interesse de Deus não está apenas em um caráter geral, que reduz os homens a pessoas sem nome. Pelo contrário, o Senhor se interessa individualmente por cada um, tendo uma missão para cada um. Dessa forma,
Todos os homens, em certo sentido, podem ser vasos ou instrumentos, como no bem-estar dos seus semelhantes humanos. Sendo assim, o poder de Deus se fez com que Paulo se tornasse um vaso escolhido, tendo-lhe sido conferida uma missão distinta. E o próprio Paulo, já apóstolo, sentia ser um vaso de barro, indigno de encerrar tão grande tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Citado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Por conseguinte, a mensagem que Ananias foi encarregado de transmitir a Saulo foi realmente grandiosa. Citado em Atos 9:17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que se recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Deve-se observar, por semelhante modo, como Deus determina os acontecimentos da vida de um homem, a fim de torná-lo apto para o tipo de vaso que deve ser para a obra particular que ele precisa realizar na sua vida. Assim é que, no caso de Saulo de Tarso, tudo quanto ele fora e aprendera, a educação que recebera, o seu preparo intelectual na religião judaica e até mesmo o contexto da sua personalidade, contribuía para fazer dele um vaso como Deus queria. Deus outorga e utiliza os dotes naturais de um indivíduo e ordena sua forma de treinamento e desenvolvimento antes mesmo da sua conversão, a fim de prepará-lo para a obra e a missão que deve receber após a sua conversão. Quem quer, considere o caráter de Paulo, a sua educação, as suas realizações, quanto aos seus conhecimentos naturais, o papel distinguido que lhe foi outorgado, primeiramente contra o cristianismo e depois na sua profunda convicção, o papel que desempenhou em favor do cristianismo. Perceberá de imediato quão bem ele estava qualificado para a grande obra para a qual Deus o havia chamado. 3 seriam as esferas principais das atividades de Saulo, quando fosse o grande apóstolo Paulo. Vejamos. Primeiro, pregaria o evangelho às nações, porque através dele o evangelho seria estabelecido no mundo gentílico. Foi quase ele sozinho que ergueu o cristianismo à posição de uma religião mundial, alterando assim o curso da história da humanidade. Segundo, pregaria o evangelho a reis. Dentre todos os seguidores de Jesus, Paulo era o mais qualificado para ser testemunha perante os governadores do mundo. Terceiro, pregaria o evangelho ao povo de Israel. Fora um dos seus melhores elementos, mas tornara-se elemento excelente quando na sua conversão. E foi comissionado a anunciar essa mensagem de transformação ao seu próprio povo, de forma especial e cheia de vigor. Com sucesso e fielmente que foi Paulo, cumpriu essas 3 esferas de atividades, estas 3 missões. Nas 2 primeiras, ultrapassou imensamente o serviço e o poder de quaisquer outros cristãos primitivos. É interessante observar que Paulo seria alvo dos ataques desfechados por muitos, sendo inclusive punido com muito sofrimento. Contudo, o fato de que Paulo tivesse de sofrer em defesa da fé que anteriormente
havia perseguido tão ferozmente serve de prova de autenticidade da sua conversão, bem como na veracidade do cristianismo. É muito significativo que Paulo encarava o sofrimento como uma forma de dom dada aos cristãos, contanto que estes sofrimentos fossem em favor de Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Filipenses 1:29. Vaso comprado. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em Coríntios capítulo 6, verso 20. Em 1 Coríntios capítulo 7, 23. Também Apocalipse 5, 9 e 10. Fomos resgatados da maldição, citados em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Resgatado dos pecados, resgatado das vãs maneiras, citados em 1 Pedro 1, 18. Resgatados pelo sangue, Hebreus 9, 12. 1 Pedro 1, 19. Resgatados gratuitamente, Romanos 3, 24. Resgatados para glorificar, 1 Coríntios 6, 20. Resgatados para estarmos livres dos homens, 1 Coríntios capítulo 7, 23. Resgatados do domínio das coisas, 1 Coríntios 7, 29 ao 31. Resgatados para ser rei e sacerdotes, Apocalipse 5, 9 ao 10. O fumo, inegavelmente, causa forte vício. Mais adiante, a mesma passagem nos diz: a Bíblia nunca menciona diretamente o ato de fumar. Há alguns princípios, entretanto, que definitivamente se aplicam ao fumar. Primeiro, a Bíblia ordena que não permitamos que nossos corpos se tornem dominados por coisa alguma. Citado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Citado em 1 Coríntios capítulo 6, 12. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Citado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Fumar é inegavelmente muito prejudicial à sua saúde. Já foi provado que fumar causa danos aos pulmões e frequentemente ao coração. Pode o fumar ser considerado benefício, citado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Pode-se dizer que fumar é verdadeiramente honrar a Deus no seu corpo? Quando Deus diz lá em 1 Coríntios 6, 20, pode uma pessoa honestamente fumar para a glória de Deus? Vamos meditar em 1 Coríntios 10, 31. Cremos que a resposta a estas três perguntas é um grande e redondo não. Como resultado, cremos que fumar é um pecado, não devendo então ser praticado. Como resultado, cremos que fumar é um pecado, não devendo então ser praticado pelos seguidores de Jesus Cristo. Alguns argumentam contra esta visão, mostrando o fato de que muitas pessoas ingerem alimentos que não são saudáveis, que podem da mesma forma viciar e ser maléficos para o corpo. Como exemplo, muitas pessoas são tão viciadas em cafeínas que não podem funcionar sem a primeira xícara de café pela manhã. Mesmo sendo verdade que isso não faz o ato de fumar correto.
Afirmamos que os cristãos devem evitar a glutonaria e evitar o excesso de alimentos que não sejam saudáveis. Sim, os cristãos são muitas vezes hipócritas quando condenam um pecado e permite outro. Outro argumento contra essa visão de fumar é o fato de que muitos homens piedosos têm sido fumantes, como o famoso pregador britânico Spurgeon. Novamente, não cremos que este argumento tenha qualquer peso. Cremos que Spurgeon estava errado em fumar, mas era ele, por outro lado, um homem piedoso e fantástico professor da palavra de Deus. Claro que sim. Isso faz com que todos os seus atos e hábitos desonrem a Deus. Sim, fumar é pecado. Fumar não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Tanto para uma pessoa se tornar um cristão ou um cristão confessar seu pecado a Deus, dito em 1 João capítulo 1, verso 9. Ao mesmo tempo, nós cremos firmemente que fumar é um pecado que deve ser abandonado e, com a ajuda de Deus, superado. Além de sermos escolhidos, somos também vasos comprados por um bom preço, o sangue de Jesus. Isso quer dizer que temos um dono, não estamos jogados como sementes no deserto. Nós temos quem cuida de nós. Deus é o nosso dono e ninguém pode nos resgatar das mãos dele. Vaso selado, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. A carta aos Efésios contém tesouros preciosos para a vida cristã. A profundidade doutrinária produz segurança e esperança a todos os crentes. A formação do corpo de Cristo, a sua unidade é o propósito eterno desta carta. A família espiritual é enfatizada de forma profunda como maneira de destacar a posição e condição do crente filho de Deus. Preso, Paulo envia essa carta e no verso 13 do capítulo 1 destaca a posição e a condição do crente em Jesus. A posição é a posição de Cristo. É nele que vós estáis depois de ouvirdes a palavra da verdade. O crente está em Cristo. Essa é a posição, a mais alta posição de que um homem pode estar junto ao próprio Senhor Jesus Cristo. A mais elevada posição que um homem pode ser colocado não é a sua condição social, financeira, intelectual, mas o estar em Cristo Jesus. Como forma de afirmação dessa posição, Paulo progride em sua carta, revelando a ação do Santo Espírito na sua vida, na vida do crente, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo significa a nossa condição. Pertencemos a Deus. Nada mais poderá mudar essa condição. Somente Deus tem a primazia sobre a nossa vida, a nossa alma. Nada mais nos tira da condição de filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Essa é a marca, é a segurança eterna da salvação. Daqueles que creem em Jesus Cristo, é o penhor da herança que temos para a redenção da propriedade de Deus. Os crentes em Jesus, aleluia, em louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1:14. O crente em Jesus já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Ele tem a vida eterna, citado lá em João 5:24, pois está selado com o Espírito Santo. Que maravilha, aleluia!
somos selados pelo Espírito Santo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Além de nos selar, o que já seria suficiente, pois o selo indica propriedade. Um documento, uma correspondência selada pode ser aberta pelo dono, ou seja, somos invioláveis até que o nosso dono Jesus nos receba em seus braços. O Senhor ainda nos deu o penhor do Espírito, ou seja, garantir que viria nos buscar. Deixou o Espírito Santo como penhora. No arrebatamento haverá o resgate. Seremos levados até as nuvens ao encontro do Senhor. E para sempre estaremos com Ele, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Citado em 2 Coríntios 1:22. Aqui na terra, somos conhecidos pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e quaisquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Citado em 2 Timóteo 2:19. Vaso preparado. Somos vasos de barro, escolhidos, comprados, selados, preparados para toda boa obra. Temos que honrar o nosso Deus e nos purificar de toda malícia e obras que desagradam ao Senhor. Portanto, devemos procurar com zelo os melhores dons e ficar atentos à necessidade da obra de Deus. Quando Deus quiser nos usar, ponhamos dizer: eis-me aqui, Senhor, que minha luz brilhe diante dos homens e eles vejam que eu sou nascido em ti. Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Citado em Jeremias 18:4. O oleiro, ele não jogou no lixo o vaso que se lhe havia estragado nas mãos. Ele não o colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas fez dele um vaso novo. Assim também, Deus não desiste de você, mesmo quando você se torna como um barro sem liga ou como um vaso estragado. Deus continua investindo em sua vida. Ele não abre mão de fazer de você um novo vaso. Deus não desiste de fazer um milagre em sua vida. Ele não abdica o direito que tem de fazer de você um vaso de honra, um vaso útil, preparado para toda boa obra. Mesmo quando você cai, fracassa, se desvia, Deus não considera você uma sucata imprestável. Ele não olha você com desprezo. Como oleiro divino, Ele investe em sua vida. Ele transforma você para que você cumpra os propósitos eternos que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Deus não faz apenas remendos em sua vida. Ele faz de você um vaso novo. Citado em Jeremias 18:4, o oleiro não remendou o vaso que havia lhe estragado nas mãos. Ele não se contentou com as meias medidas. Ele fez um vaso novo. A obra de Deus em você ela é completa. Ele faz de você uma nova criatura. Ele não quer apenas uma reforma externa, um verniz de aparência. Ele quer lhe dar uma vida nova, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Deus tem para você uma vida nova, com novos gostos, com novas preferências, com novos alvos, com novos sonhos, com novos compromissos. A vida com Cristo é novidade de vida, é vida santa, é vida no altar,
é vida cheia do Espírito Santo, é vida abundante, maiúscula, superlativa, eterna. A obra de Cristo em você é um milagre extraordinário. Portanto, você deve despojar-se dos trapos da murmuração e revestir-se com as vestes de louvor. Você deve largar para trás o espírito angustiado e cobrir-se com roupagens de louvor e óleo de alegria. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o seu próprio soberano desejo. Citado em Jeremias 18:4, Deus fez do vaso que se lhe havia estragado nas mãos um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. A obra de Deus em você não é conforme os ditames da sua vontade, mas conforme os propósitos soberanos do próprio oleiro divino. Deus tem o melhor para você. Os planos de Deus para a sua vida são mais elevados do que os seus próprios sonhos. O projeto de Deus para a sua vida são mais alterneiros que os seus próprios projetos. A vontade de Deus e não a sua deve prevalecer em sua vida. Ele é o oleiro, você é o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro tem direito de fazer do barro o que lhe aprouver. O oleiro divino que molda você é o mesmo que espalhou as estrelas no firmamento. É o mesmo que lançou os fundamentos da terra. O oleiro divino está empenhado em esculpir em você a beleza de Jesus. Seu projeto é eterno e transformador. Você é a imagem do Rei da Glória. Ele lhe predestinou para você ser conforme a imagem do seu Filho. Deus jamais desistirá desse projeto. Seus planos não poderão ser frustrados. Se preciso for, Ele vai quebrar o vaso e fazê-lo de novo. Mas jamais vai desistir de fazer de você um vaso de honra. Deus nos escolheu dentre milhares e nos honrou com a sua presença, fazendo que vasos de barros passivos a se quebrarem pudessem ter o direito de comportar em si ao próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele nos comprou por bom preço, usando o sangue de Jesus como uma moeda corrente para pagar todos os nossos pecados, e nos preparou para toda boa obra, para que através de nossas vidas o seu nome fosse glorificado no céu. Que Deus tremendo é esse nosso Deus. Viva abundantemente de cabeça erguida, sabendo que tu és um vaso precioso diante dos olhos do Senhor. Aquele que nem mesmo poupou seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará também todas as coisas? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do seu poder seja de Deus e não de nós. Citado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para preencher a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis. Atos 9, 13, 14 e 15. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, citado em 1 Pedro capítulo 1, 18, 19. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação. Apocalipse 5. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a fazer uma pequena reflexão. Depois de ouvir essa palavra, depois de ouvir tudo aquilo que o Senhor falou ao teu coração, aos teus ouvidos, eu gostaria de te convidar a refletir. Que tipo de vaso você quer ser para Deus? Que tipo de vaso você tem sido para Deus? Que tipo de vaso que você é? Saiba que você está na mão do oleiro e que é Ele quem vai fazer de você o vaso que Ele aprouver. Eu gostaria de te convidar a orar comigo ao Senhor. Senhor Jesus, até o dia de hoje, Senhor, eu posso, do meu jeito, da minha forma, ter feito tudo errado, tentando te agradar, tentando acertar. Mas através da tua palavra, eu aprendo a cada dia que eu tenho que melhorar. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa me moldar, que o Senhor possa fazer de mim aquilo que te aprouve, que o Senhor possa tirar de mim os vícios, que o Senhor possa tirar de mim tudo aquilo que tem me afastado, tudo aquilo que tem afastado a presença do teu Espírito Santo na minha vida. E que a cada dia, no momento que eu estiver te desagradando, no momento que eu estiver te desonrando, eu te dou a liberdade do teu Espírito Santo me chamar a atenção e me ensinar a te agradar. Desde já, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e faça de mim um vaso de honra para o teu louvor, e que o teu nome venha a ser glorificado, hoje e sempre. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja com você, hoje e sempre. Amém.